O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, no relato da criação fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem, mas o 7º dia ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a sua criação e para o ser humano que o sábado é o dia de descanso. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, a sua instrução desde o Monte Sinai para o seu povo Israel, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado aí sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor e das maravilhas que só o Eterno, nosso Criador, pode nos proporcionar. E hoje nós vamos estudar a 8ª porção da Torá. A porção que vai demonstrar a redenção, né, a volta do patriarca Yaakov para justamente a terra de Canaã. Chegamos aí à porção Vaishilash, e enviou. Então, espero que vocês abram os seus corações, bem como as suas escrituras, e apertem os cintos aí para a gente passear sobre a escritura e acompanhar essa trajetória de Yaakov, cheia de acertos e também alguns detalhes que podemos observar para que nós tenhamos como exemplo, por exemplo, algumas atitudes que nós não podemos ter na nossa caminhada de Techuvá. Por isso que a escritura é tão viva, tão válida, e é necessária para que nós possamos todos os anos refletir sobre essas mesmas palavras, para que não caiamos às vezes em algum tropeço, né, na nossa caminhada. Então, vamos embora. Vamos escutar logo uma musiquinha aí com o meu querido e amado irmão Yosef Torres. Vamos abrir esse Shabat aí animado, como só ele sabe fazer. Shabbat Shalom lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. É isso aí, a animação é com ele, com o Yosef Torres, o Garganta de Aço. E nós vamos agora dar início à nossa porção, afinal, eu não estou com uma voz tão legal hoje e eu quero ser um pouco mais breve para poder preservar, para que amanhã a gente possa dar continuidade aí nessa linda porção. Então essa ilustração é a primeira, né? Olha aí, Yaakov e um mensageiro do Eterno lutando, né? Eles ali se agarrando ali. E vai ser um momento que a gente vai falar um pouco sobre isso, justamente a mudança dos paradigmas de Yaakov. Incluso com o seu nome, vem também uma nova responsabilidade, e o Eterno, ele quer que todos nós, ao decorrer da nossa caminhada, no início principalmente da nossa jornada, nós tenhamos uma mudança total, meus irmãos. Uma mudança radical na nossa
forma de viver. Mas não que seja de uma hora para outra, mas que nossa mentalidade seja uma mentalidade de que nós estamos neste mundo para aprender. Então, a primeira mudança que você tem que ter na sua vida é que você é um eterno aprendiz. Que o eterno é o poço da sabedoria e que nós devemos beber dessa água todos os dias da nossa vida. Então, é uma mudança radical. Porque muitos, na sua mais alta experiência, né? Na sua didática de vida, na sua forma de viver, na sua prepotência, não aceita às vezes os desígnios que o eterno estabeleceu para o ser humano. Então, todos nós devemos tomar cuidado para que, dependendo da hora que nós fomos chamados, seja possível haver ainda em nós uma mudança verdadeira. Inclusive, a mudança de Jacob veio até na mudança de seu nome. Imagine, você, até o seu nome, né? Não é que o nome Jacob deixou de ser usado, mas agora ele ganhou um acréscimo, né? Ele ganhou um nome, um título a mais, né? Eu costumo dizer que esse nome na realidade é um título, né? E sobre ele veio esse título, que é o que a gente vai estudar também, que esse nome não é só um nome. Esse nome ele tem vários significados. Ele, além de ser a partir daquele momento Jacob passou a se chamar Israel, mas também veio vários significados nesse nome. Então, chegamos aí à 8ª porção, Vaishilash. Eu tive o prazer, meus irmãos, vou contar um detalhe para vocês, de iniciar a minha caminhada aqui no canal Techuvá Total com essa porção. Há 2 anos atrás, foi a primeira porção que eu fiz aqui nesse canal, né? Estudando essa porção. Eu me senti à vontade em começar nela. Inclusive, foi o primeiro programa examinando os profetas e a primeira porção que eu realizei. Então agora estou retornando a falar sobre ela. Peguei o mesmo estudo, fiz umas adequações, que já estava bem interessante, né? O estudo que eu havia feito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E coloquei como tema resolvendo os problemas. Então todos nós, meus irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente chega num momento em que literalmente a gente é colocado na parede. Aquele probleminha que a gente estava empurrando ali para debaixo do tapete, a gente estava deixando esquecido, estávamos deixando guardado, empurrando com a barriga. Chega um momento que se faz necessário a gente ir resolver. É como aquela questão da prova, né? Você tá ali, vai fazer uma prova muito longa, né? Com várias questões. E tem uma questão ali que é uma casca de banana que você diz, rapaz, essa daqui eu não vou saber agora não. Eu vou gastar um tempo enorme para poder resolver isso aqui. Então eu vou pular para outra que é mais fácil. Essa daqui no final eu resolvo. Só que na prova da nossa vida, meus irmãos, às vezes a gente quer levar conosco esses problemas. O problema está justamente que o nosso mestre Yeshua, a gente vai ver isso mais adiante, ele diz que nesses casos se faz necessário que resolvamos todas as nossas pendências antes do encontro com o Eterno. Então, às vezes, aquele empurrar com a barriga, deixar para depois, já eu falo com ele, deixa as coisas se acalmarem que eu vou conversar. Às vezes se faz necessário que vai chegar a hora que você realmente vai ter que ir até o teu irmão, a tua irmã, e resolver as pendências. No caso de Jacob, a gente vai ver nessa porção coisas tremendas, né, que aconteceram na vida dele. Incluso, eu tenho uma opinião que é minha. Não digo que a minha opinião é certa, nem a de quem pensa ao contrário está errada. Mas essa cena aí que a gente está vendo no início, eu tenho para mim que Jacob, no momento ali de desespero, o Eterno não fala com ele, o Eterno não deu a resposta para ele, ele mandou sua família atravessar e ficou sozinho, e ele sabia que seu irmão estaria para chegar em qualquer momento, e ele pensa que esse mensageiro aí, porque estava de noite, viu um homem que passou de frente de Jacob, e Jacob pensava que esse era seu irmão. Ele queria essa bênção na força, através da sua força, demonstrando a sua força para o seu irmão. Ele não era mais aquele homem
franzino, que ficava debaixo das tendas. Agora ele já era um homem que passava noites no campo, lutando contra lobos, contra animais ferozes, né? Não que ele tenha dito que tenha feito isso, mas um pastor está disposto a tudo, a passar noite e dia para lutar por suas ovelhas. Então agora ele já estava pronto para lutar e ele tem essa luta com esse mensageiro e só de manhã ele descobre que não era seu irmão. Mas enfim, mais à frente a gente conversa sobre isso. Porém, todos nós, meus irmãos, precisamos aparar as arestas enquanto ainda estamos no caminho. Então não é necessário a gente ficar empurrando nossos problemas com a barriga. É muito melhor nós fazermos como Iacov, se colocar como servo, reconhecer a nossa insignificância, reconhecer os nossos erros e fazer de tudo para quem está ao nosso lado, para quem está nessa trajetória conosco, para que essas pessoas não fiquem chateadas conosco. Então, o que é que a gente vai encontrar nesta porção? O regresso de Iacov à Terra Prometida, e ele volta depois da experiência de vida e as conquistas que ele conseguiu, né, através do seu trabalho. Então ele ganhou muito, além de, lógico, passar o Yarden, né, como ele falou, apenas com um cajado, e agora ele estava voltando cheio de filhos, com suas esposas, cheio de animais, de riqueza, de servos e servas. Tudo isso ele menciona nesses textos. Então Iacov, ele conseguiu realizar aquilo que todo homem espera, chegar até a sua plenitude, até a sua maturidade. Então existem todo homem, eu digo isso porque eu já tive essas expectativas e até hoje tenho, de chegar à maturidade, seja no nosso auge físico, no nosso auge mental, no nosso auge de intelecto para a gente resolver situações, no nosso auge de fibra, de caráter, de compreensão, de tomada de decisões. Iacov está no seu auge. E ele está voltando para casa, porém ele precisa reconhecer que não será através da força, até porque ele não era um exército como seu irmão. Era necessário ele agir de uma forma para trazer shalom, conciliação. E essa jornada de Iacov vai ser realmente maravilhosa. Então, nós vamos ter também expectativas frustradas. Após a volta dos seus mensageiros, as notícias não são tão boas. A gente gera expectativas por qualquer coisa. Principalmente Iacov, eu acho, quando ele estava voltando, ele estava imaginando que quando ele chegasse com esses mensageiros, né, dizendo, informando, não, meu irmão, eu estou te procurando primeiro, vamos se reunir, vamos conversar, não vamos ficar com esse problema não. Ele imaginava uma resposta amigável do seu irmão, porque já se passou-se vários anos, mais de 20 anos, e ele aguardava, né, pelo menos se sentar para conversar, mas a resposta foi frustrante. E a gente vai ver também as estratégias de emergências de Iacov, e ele tomou atitude justamente conforme os aprendizados que ele teve lá em Harã, né? Ele usou os seus meios de presentear o seu irmão para que fosse aplacando a ira do seu irmão. A gente também vai ver a prova de fé, a oração que ele faz, né? Após perceber que já havia feito tudo o que era possível. Então ele primeiro ele começa a coordenar seus servos, ele ora ao Eterno, não obtém resposta, depois ele começa a tomar mais atitudes. Coroação da batalha. Ele lutou com esse mensageiro até o fim. Então ele foi coroado com esse nome maravilhoso que a gente vai falar sobre ele também. Parada não obrigatória. A gente vai ver justamente uma parada que Iacov faz em Shechem, justamente por alguns motivos. Quem acompanhou o estudo na semana passada com o Moré Felipe vai fazer um link e entender por que ele parou. Porque Iacov não continuou sua caminhada até o local onde a morte não chega. Quem estudou na semana passada vai saber que o Monte Moriá era conhecido por ser o local onde a morte não chega. E Moriá também a gente aprendeu, quem assistiu aprendeu,
que é um acrônimo da frase Makom Re'e Yah, local onde se vê o Eterno. Então, no local onde se vê o Eterno, é o local onde não há morte. E por que Yaakov, que tinha essa missão de ir até esse local, porque foi uma promessa que ele havia feito, e quem acompanhou também o estudo da Haftarah no último domingo, viu que Yaakov, ele nessa parada que ele faz em Shechem, literalmente ele não tinha mais perspectiva de cumprir a sua promessa. E a promessa, Moshe já disse na sua Torá, o Eterno escreveu através de Moshe, que quando o ser humano fizer um voto ao Eterno, ele não demore a cumpri-lo. Yaakov passou vários anos para cumprir o seu voto, mesmo tendo todas as capacidades para assim fazê-lo. E a vergonha do erro. Estamos numa caminhada e não podemos parar. Então, após essa parada em Shechem, a gente vai ver o que acontece com Yaakov e a ordem do Eterno para que ele continuasse a sua maravilhosa jornada. Então, aqui está no mapa a trajetória, né, possível de Yaakov, certo? A trajetória que ele vem na cidade de Haran Hanaraim, vem descendo, certo? Até o território de Gileade. E ele chega aqui, nesse acampamentozinho aqui, Mahanaim, né? Manaim. E ele para justamente em Sucote, né? Ele tem nessa jornada, ele para também em Sucote. Ele faz uma casa para ele e cabanas para os seus animais. E aqui eu não sei se tem nessa ilustração o Vale de Yabok. Não tem. O riachozinho, né, de Yabok. Existia um riachozinho que ele parou por um determinado tempo para esperar o seu irmão. E ali eles estavam se provendo da água, né? E seu irmão vem de Edom, daqui de baixo, ó. Ele vem daqui de toda essa jornada. Então, Yaakov, quando ele estava descendo, fazendo esse roteiro, ele para nessa região aqui. E ele fica aguardando nessa região, antes de atravessar o Yarden, fica aguardando, ele manda mensageiros para baixo, até o território de Edom, enquanto o seu irmão volta aos seus mensageiros e falam novamente com Yaakov. E Yaakov, ele ainda não sai do lugar onde ele estava. Ele permanece no local esperando seu irmão vir com esses 400 homens armados para justamente trucidar, né, o seu acampamento. Acabar com toda a família de Yaakov. Feito isso, a gente vai acompanhar, vocês vão assistir. Espero, né? Assim espero. Vocês vão ver que após ele resolver essa situação, tô dando um spoiler aí, mas vocês já leram a porção, não é possível que vocês não tenham lido, né? A gente tá concluindo a porção. O professor que geralmente vai dar o estudo aqui no Shabat, na sexta-feira, né? Agora, como nós estamos abrindo o Shabat, e amanhã pela manhã e amanhã à tarde, não estou falando só de mim, mas qualquer professor, ele só está finalizando a porção, fazendo um compilado de todos os textos, porque não dá para abordar tudo. E vocês já leram toda a porção, tenho certeza disso. Mas quem não leu, ó, puxãozinho de orelha. Vamos ler, né, meus irmãos? O Eterno se faz conhecer através da busca por suas palavras. Então, vá buscá-lo. Não pense que a leitura está só reservada para os professores aqui fazerem para vocês. Não. Vocês têm suas obrigações pessoais, vocês têm as suas buscas pessoais. Cada um de vocês podem ter um relato diferente, podem colocar aí no chat. E no chat a gente vai ter sobre o mesmo texto várias opiniões, isso é salutar. Inclusive, eu estava comentando isso essa semana, que a maioria dos debates resultam, quando eles são providos não de orgulho, nem para provar quem é melhor do que o outro, mas os debates sadios são aqueles que todos estão ali em comum acordo para achar a melhor solução para aquele determinado problema. Então, quando a gente for conversar nas escrituras com alguém,
que seja algo que todos... Não que eu ache que eu seja melhor do que o outro, ou que a minha opinião é a certa e a do outro está errada. Pode ser que as duas estejam certas, ou que uma esteja certa e a outra errada. Porém, a gente só vai ter a verdade plena, meus irmãos, no mundo vindouro. Então, aqui eu deixo que vocês aí no chat possam dizer, né? Professor, o senhor está errado nesse ponto. Ou então, naquele ali o senhor falou corretamente, ou tive uma nova perspectiva através do que você disse. É válido. Eu não tenho problema nenhum com reconhecer meus erros, nem também que as pessoas reconheçam os seus. Pelo contrário, todos nós estamos nesse mundo para aprender, né? Então, voltando aqui, né? Depois dessa essa pequena pausa aí, Jacob resolveu aqui seu problema, né? Como vocês leram já na porção. Depois que ele resolve, ele faz esse local aqui, Succoth. Depois ele continua sua caminhada e chega até Sichem. Quando ele chega em Sichem, ele encontra uma cidade organizada. Vocês viram também como Moré Felipe. Sichem ficava justamente aos pés dos montes, né? Eidbal e esqueci o nome agora. Gerizim e Eival. E esses dois montes formam como se fosse o desenho de um ombro. Por isso o nome da cidade é Sichem, ombros, né? E nessas planícies que ficam justamente antes da cidade, Jacob se estabelece por ali. E ele se estabelece por ali por um motivo. Eu vou dizer mais tarde. Agora não. Se eu me lembrar, né? Eu acho que eu vou me lembrar. Mas ele se estabelece por um motivo especial. Porque ele não desce e vai até Betel. Não é aqui não, viu? Betel é uma cidade que existe hoje, né? Eu não sei se existe hoje. Mas na realidade essa Betel é em Jerusalém. É um local, né? A casa do Eterno que Jacob chamou ali. E que era a antiga cidade de luz, que ficava justamente em Jerusalém, o Monte Moriá. Então, em vez dele continuar sua jornada e vir até a cidade, até o monte em que ele havia jurado ao Eterno, ali estabelecer um altar e ali fazer sacrifícios, ele vem para esse local, aqui ele constrói um altar, e aqui ele começa a se estabelecer. Ele não cumpre a sua promessa conforme tudo que saiu da sua boca. É assim que a Torá descreve como deve ser cumprida uma promessa. E aqui acontece uma tragédia. A sua filha, ela é tomada pelo Sichem, tem o mesmo nome da cidade. O Hamor, jumento, né? O mesmo nome, o pai dele tem o nome Hamor, que quer dizer jumento. Porém, não é que ele seja um jumento, mas que o seu filho, ele tomou uma atitude precipitada e teve relações com a filha de Jacob. E aí acontece uma tragédia. Os filhos de Jacob assumem o papel do pai. O filho de Hamor assume também o papel do pai. Eles começam a levar o seu pai na conversa. Daqui a pouco eles fazem um acordo. Daqui a pouco acontece uma tragédia. E Jacob é alertado novamente para o Eterno, para que ele saia de Sichem e vá até o local onde ele havia prometido. Então só aí Jacob volta a percorrer a sua jornada. Então já temos a nossa ilustração aqui no mapa. Vamos dar continuidade ao texto. E no livro de Bereshit, passei demais aqui, apertei só espaço, já foi lá para frente, ó. Vamos voltar, pronto. No livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 32, versículo 3, algumas versões, versículo 4, né? Eu tive um problema quando eu estava montando esses textos, porque na Bíblia Judaica Completa, que é onde eu pego o texto em hebraico e embaixo eu digito tudinho. Não sei se já tem algum aplicativo, alguma coisa que já tenha o texto da Bíblia Judaica Completa, que é o que eu uso como tradução. Tá lá, versículo 32, versículo 4. Mas todas as escrituras que eu peguei com as traduções mais comuns, está versículo 3. Não sei se está acima de vocês. Por isso eu coloquei aí entre parênteses esse 3, para que haja uma facilidade. Inclusive no estudo aí da Haftará, eu acabei errando um capítulo, que eu estava fazendo vários estudos essa semana. O estudo dessa porção, o estudo da Haftará, o estudo do pessoal daqui do Recife,
2 estudos, para ser mais exato, aqui no Recife. Então acabei trocando um capítulo aí. Era capítulo 33, eu botei, eu acho que 31. Algo nesse sentido. Era 31, eu botei 33. Enfim. Aqui no capítulo 32, versículo 4, na Judaica completa, 3 nas outras versões. Diz o seguinte: Vaishilar, Yaakov, Vilachim, Lifanaiv, El, Esav. E enviou Yaakov mensageiros à sua frente ao encontro de Esav. Ahiv, seu irmão. Artsá, Seir, Seder, Edom. Em direção à terra de Seir, na região de Edom. Ali habitava Esav. Então, esse envio de Yaakov nada mais é, meus irmãos, um pedido de perdão. E qual era a missão principal que a gente viu aí, que eu estava falando de Yaakov? Quando Yaakov saiu, fugido, né, corrido do seu irmão, saiu ali, como diz aqui no Nordeste, uma mão na frente e outra atrás. Vocês entendem, não? Que eu saí com a mão na frente e atrás, saí sem nada. Saí só cobrindo, literalmente, com a mão na frente e outra atrás. Então ele saiu sem nada, só com um cajado na mão e fugido, corrido, né? E outro detalhe, Yaakov, ele vivia em casa, né? E seu irmão vivia na rua caçando, segundo a própria boca dele, né? Imagina, né? Alguém fugindo de um caçador. Então é a visão perfeita para a morte, né? Então por isso que ele vai para o local onde a morte não chega. Então a presa fugindo do caçador. Então ele vai ali para aquele local onde se dizia que a morte não chegava. E lá nesse local ele fez uma promessa para o Eterno, dizendo que se ele fosse em segurança, depois do sonho que ele teve, né? Que o Eterno tinha dito tudo o que iria fazer. Então ele disse, se ele fosse segurança e voltasse para a casa do seu pai em segurança, com tudo garantido, com o Eterno desse pão para comer e não houvesse nenhum intempérie no caminho, naquele local, antes dele ir para a casa do seu pai, ele iria dar 10% de tudo que ele iria construir um altar e dar 10% de tudo que ele havia ganho nessa viagem. Porém, qual é a missão principal? Voltar à casa do seu pai. E qual é a segunda missão? A missão secundária, que se torna a principal, porque ele deve fazer primeiro isso, depois voltar para a casa do seu pai, é justamente ir voltar para esse local. Então, nada poderia impedir ele de cumprir essa missão. Porém, o Eterno aceita até uma pausa, porque o Eterno só fala com Yaakov quando ele manda justamente ele sair da terra do seu parente, do seu sogro. Depois o Eterno só fala com Yaakov depois do caso lá de Shechem. Veja, o Eterno deixou de falar com Yaakov até ele cumprir a sua palavra. Porém, o Eterno aceitou uma pausa para Yaakov. Qual é a pausa? Ele pedir perdão ao seu irmão. Por quê? Olha o que texto que Yeshua fala lá em Matitiarro, no capítulo 5, no Sermão do Monte, no versículo 23. Diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta, ou seja, o teu presente, ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é a mesma situação? Não é a situação de Yaakov e Esav? Yaakov tinha que levar uma oferta, um cumprimento do voto dele, são ofertas que ele faria no altar, que ele iria construir, e o irmão dele tinha um problema com ele. Antes dele oferecer esses sacrifícios ao Eterno, ele teria que resolver a sua pendência com o irmão. É isso que Yeshua ensina. E no versículo 25 diz: reconcilia-te, paga o que devem. Olha a palavra que tem aqui, ó. Maher ha-shlem. Essa palavra shalem, é justamente a palavra pagar o que deve. Então, pagar uma dívida é justamente a palavra shalom. Por quê? Alguém consegue, eu conheço pessoas que sim, dormir com a consciência tranquila quando está devendo. Algumas pessoas conseguem, né? Eu particularmente não consigo. Mas alguém consegue
uma pessoa justa. Não estou falando do mundão, né? Mas alguém que se diz servo do Eterno, alguma pessoa que quer realmente seguir o caminho do Eterno, consegue botar a sua dívida na sua cabeça, no travesseiro, com uma dívida que já venceu o prazo e está em aberto. Então não existe shalom se você não tem shalem. Salem. Pagar a dívida. Então, quando você tem essa dívida paga, você tem shalom. Então, por isso que só o Eterno, através de Yeshua, pode dar a verdadeira shalom. Porque nós temos uma cédula devedora contra o Eterno quando nós pecamos. E quando nós recorremos a esse sacrifício perfeito que foi dado, né, por todos nós, através dos méritos de Yeshua, nós conseguimos ter a verdadeira shalom. Então o texto diz, né? Maher hashalem im ish rivir bi odecha imo brecha vaderech pem yasgir oticha ish rivocha bi dei ha shofet. Reconcilia-te, ou seja, paga o que deve depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que teu adversário te entregue ao shofet, né, esse juiz. Verá shofet, e o juiz ia seguirha beyad ha shoter vehu yatneha li beit ha sohar. E o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Ou seja, para que não te aconteça que, sem você negociar, sem você conversar, sem que você possa entrar numa conciliação, a pessoa a qual você fez algum mal possa entrar contra você judicialmente e você ser preso, você ser colocado em um local que não há mais como negociar. No caso, aqui no caso de Yaakov e Esav, Yaakov ia colocar Esav, Esaú, seu irmão, iria colocar Yaakov e seus descendentes numa prisão eterna. Qual era a prisão que ele ia colocar eles? O Sheol. Então, no capítulo 5, ainda de Matitiah, versículo 26, diz: Eu te digo, amém, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não te shalem, não pagares o último centavo. Eu peço a vocês que vocês gravem bem essa palavra, certo? Para o estudo de amanhã. Amanhã eu vou falar sobre ela de novo, certo? Que Yaakov vai aparecer como se ele tivesse com sua dívida totalmente paga quando ele vai até Shechem. Porém, ele não estava zerado ainda. Ele tinha pago a sua dívida para com o seu irmão. Mas e o voto que ele fez para com o Eterno? Então, é necessário que todo justo preste muita atenção nas suas palavras. Eu já fiz um estudo nesse canal aqui falando que as nossas palavras devem ser como contratos. Inicialmente, meus irmãos, vou até trazer aqui, o Eterno, ele não entregou a sua Torá por escrito. De jeito maneira. O Eterno sabe que tudo que ele falou, ele vai cumprir. E ele confia, ele quer que seus servos ajam da mesma forma. Só posteriormente, o próprio ser humano foi criando um monte de normas que precisava de ter um papel para confirmar suas palavras. Só então o Eterno, para que o ser humano tivesse uma prova de que realmente ele falou aquilo, porque muitos não acreditavam,
que o Eterno disse que queria cumprir, o Eterno vai lá e faz como ser humano. Diz, olha, tá bom, para vocês aí, eu vou escrever. Mas não é necessário não. Porque tudo que o Eterno falou vai cumprir. Então, o papel, trazer para o papel, literalmente é uma instituição do ser humano. Porém, se vocês observarem no texto que se refere à nova aliança, o Eterno diz, olha, então eu escreverei as minhas palavras no seu coração. Ou seja, como é que o Eterno vai escrever no nosso coração? Não vai precisar de nada escrito, porque a gente vai amar tanto as instruções do Eterno que não vai precisar de ter no papel. A gente já sabe de todas elas, nós vamos amar praticar a sua palavra. Então, todos nós somos convidados a que cada palavra nossa seja como um contrato. E não precise de alguém autenticar a sua assinatura, ter uma cópia, nada não. Que você fale, realmente você cumpra. É assim que se deve ser. Reconhecimento das suas falhas, evidentemente, caso você se esqueça, porém que nós cumpramos aquilo que nós vamos falar. Nós falamos algo, devemos cumprir. Voltando para Bereshit, Gênesis, capítulo 32, versículo 5, em algumas versões, versículo 4, não é isso? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Não, vamos lá. E o texto diz: Vaitsav otam lemor, kor tomru ladoni le esav koamar avdirha. Ou seja, olha o que Jacó diz. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor. Veja como Jacó fala para seu irmão, através de mensageiros, né? La Adoni, para meu senhor. Assim direis a meu senhor. Então Jacó, ele está falando para os seus servos para tratar não ele mais como o seu patrão, mas sim que tanto ele quanto os seus servos são servos agora de Esav. Isso é uma lição de humildade. Só que tem um detalhe. Ninguém cumpre ordens de alguém que está falando falsosamente, de forma mentirosa. Então, esses servos de Jacó sabiam que realmente ele era uma pessoa muito humilde e o que ele estava falando era a verdade. Ele sabia que seu irmão não seria seu servo, mas que ele seria servo do seu irmão. Mas, meu irmão, Marcos, a gente viu na porção anterior, nas porções anteriores, que quando os dois irmãos, né, estavam brigando ali para nascer, né, a mãe deles dois, Rivka, foi conversar com o Eterno e o Eterno disse que o maior serviria ao menor. Como é que agora Jacó, que em tese era o menor, está servindo ao maior? Jacó sabia, meus irmãos, que essa promessa não se realizaria em sua geração, ou seja, no seu momento de vida. Jacó, ele tinha a mesma esperança de Abraão, que, vendo a sua esposa morta, comprou um pedaço de terra para ser enterrado na terra de Canaã e foi também enterrado lá. Porque ele sabia que mesmo a promessa do Eterno não se cumpriu nos dias de Abraão, mas que no futuro ela se cumprirá lá. Se cumprirá com Abraão, Isaac e Jacó, com ele mesmo, né? Jacó, na terra de Canaã, que aquela terra será dada a seus antepassados. Porém, Esav, ele não tinha relacionamento nenhum com o Eterno. Esaú não tinha nenhum tipo de relacionamento com o Eterno. Ele não sabia de nada dessas profecias, não acreditava em nada do futuro. Ele queria o presente. E Jacó está dando a ele o quê? O presente. O momento presente. Ele está dizendo: eu abro mão de ser Senhor sobre ti neste momento para ser no futuro.
E assim deve ser também a nossa vida, meus irmãos. Nós não devemos batalhar pelo pão que perece, mas sim pelo pão que nos leva à vida eterna. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui, nós não devemos entrar em briga, em rusgas, em petições, exigindo coisas desse mundo aqui não. Porque isso aqui tudinho, tudo que nós estamos vendo aqui, ó, vai perecer. E chegará um momento em que será cobrado a todos nós aquilo que realmente importa. Yeshua fala lá em Mateus 25, 31 em diante, que o verdadeiro serviço ao Eterno é o auxílio ao necessitado em suas dificuldades. Enquanto tem gente aí se matando por causa de ostentação, passando por cima dos outros por causa de posições, de cargos, para receber honras dos próprios homens, a gente deve estar lutando por algo totalmente oposto, que é justamente não ter confusão, como Yaakov não queria confusão, fazendo questão de abrir mão até dos seus bens materiais para solucionar os problemas, para ter uma vida tranquila e com shalom. Que isso seja o nosso aprendizado. E ele continua, né? Yaakov falando, né? Vamos lá. Vou ler de novo. Vaitzav otam lemor. Kor tomru la Adoni. Le etzav. Koamar avdecha. Yaakov. Im lavam. Garti. Vichar ed atah. E ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esav. Assim diz Yaakov, teu servo. Como peregrino morei com Lavã. Então ele se diz que ele era um garti, um ger, um estrangeiro, né? Ele não se considerava nem como um parente de Lavã. Pelo tratamento que ele recebeu um tratamento de peregrino. E ele diz, ó, como peregrino morei com Lavã e me detive lá até agora. Ou seja, ele ficou parado na sua vida por 20 anos lá na casa do seu sogro, que ele se considerava até como um estrangeiro, peregrino, né? Um ger, essa palavra aqui, com Lavã. Ou seja, ele foi tratado de uma forma realmente muito dura por seu sogro. Então, a mensagem de Yaakov tem um apelo, né? Para que Esav, seu irmão Esaú, se compadeça da sua história. E diz, olha, irmão, eu estou aqui desarmado, eu vim como teu servo, e você é meu senhor. E os meus empregados sabem disso. Eu estava lá na casa do meu sogro como um estrangeiro. Eu não recebi um tratamento adequado. Porém, estou vindo até você. E tendo bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Então aqui nós temos a palavra Hem, que representa a graça, e novamente ele fala, vocês vão ver quantas vezes, várias vezes, aparece Yaakov se colocando como servo do seu irmão. Então a humildade, meus irmãos, é a chave para a gente quebrar qualquer rancor, qualquer situação que nós tenhamos nesse caminho aí, em Techuvá, que esteja fazendo com que alguém tenha inimizade contra nós, esteja buscando o nosso mal, esteja buscando não aceitar nossos pedidos de desculpa. Porém, na maioria das vezes, no início, mesmo você indo com humildade, com um tom de arrependimento, querendo fazer com que aquele problema seja cessado, possa ser que a outra pessoa aceite de primeira, né? De uma forma fácil. Mas possa ser também que não. Custa nada tentar, né? O não a gente já tem. A gente tá na época agora, eles até uma brincadeira. Vou dizer. Aqui tem um ditado que diz que quem morre de véspera é peru, né? O não a gente já tem. Então vamos tentar um acordo. Nada impede, vai que a pessoa aceita, né? Mas nesse caso aqui,
Jacó ainda diz, olha, eu tenho bois, eu tenho jumentos, eu tenho ovelhas, eu tenho servos, eu tenho servas. Eu não preciso de nada teu. É isso que ele quer dizer nas entrelinhas. Não preciso das tuas coisas, eu não preciso do teu gado, eu não quero dar a minha parte dupla da porção de primogênito. Eu não quero. Eu já tenho bois, eu já tenho jumentos, eu já tenho ovelhas, eu já tenho servos, eu já tenho servas. Eu tô te enviando essa mensagem para te dizer que eu não preciso de nada teu. Eu só tô querendo realmente que você seja o meu Senhor e que não haja nenhum problema entre nós e que eu ache graça aos teus olhos. Ou seja, que tu tenha misericórdia de mim. Então isso não é uma mensagem de alguém que está vindo para exercer o seu direito de primogenitura. Estou apagando aqui tudinho, meus irmãos, porque tem alguém que me puxou a orelha, meu amigo, meu irmão Yosef Torres. Ele disse, meu irmão, quando você terminar de fazer as suas anotações, seus rabiscos, você apague, porque eu bato foto, eu vou postar algumas coisas, e ele faz os estudos tudinho. Eu fui lá com um amigo meu, e ele tem todos os estudos, ele vai salvando, é um verdadeiro, é um servo do Eterno, do qual não há dolo. Porque ele realmente estuda, tudo que a gente faz aqui, ele está anotando para ver se realmente faz sentido ou não. Então tá aí os servos de Jacó numa missão, né, de levar os animais. Não foi nesse momento, mas depois, né, ele mandou grupos levando animais como presentes ao seu irmão para ver se amolecia o coração duro do seu irmão, e estava vindo para uma batalha para literalmente dar pisa em cachorro morto, né? Porque Jacó estava voltando ali cheio de criança, de menino, com trabalhadores de gado, de cordeiros, né? Pastores e boiadeiros, né? Literalmente. E não estava vindo para uma missão de guerra. Mas o seu irmão disse, não, ele não está aqui, agora eu vou pegá-lo, vou levar 400 homens para receber ele. E olha a mensagem de volta. Os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e ele também vem encontrar-te. Se a mensagem parasse aqui, tava bom demais. Se isso aqui não existisse, tava ótimo. Olha que mensagem linda. Os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e ele também vem encontrar-te. Aí vem o final, né? Ve arba meot, e 400 ishimo, homens com ele. Então, além dele vir, ele agora vem com 400 pessoas. Que danado esse homem queria fazer, você já sabe. Por isso que a reação de Jacó olha o que o texto diz. Jacó sentiu muito medo e angústia, e ele dividiu as pessoas, os rebanhos e o gado. Aqui está o gado, né? Deixa eu alterar aqui. O gado. Pronto. Os camelos e o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Então Jacó teve medo. Muito medo, né? Meod va yetzer li va yahatz. Então ele teve muito medo e muita angústia. Então ele começou a separar os grupos. Porque se esses grupos separados, vindo esses 400 homens, se ele atacasse um primeiro, o outro poderia ver aquilo ali e tentar fugir, né? Criar uma estratégia. Então Jacó estava começando a tomar atitudes. Apesar que eu acho que não ia surtir muito efeito, né? Se os grupos estavam ali realmente para uma guerra, facilmente eles alcançariam tanto um grupo quanto o outro. Porém, Jacó diz, não, se separem logo, cada um vai para um lado, porque ele está vindo aí, um vai para a direita, outro vai para a esquerda ali, e vocês ficam de tocar olhando cada um grupo. Vamos ver qual dos 2 grupos ele vai acertar a tampa, né? Porque ele não sabia com quantas pessoas Jacó estava vindo. Então, se ele destruísse um grupo, Esaú poderia pensar que ele matou a todos, né? E outro grupo poderia sobreviver. Era esse o pensamento de Jacó que eu consigo imaginar, né?
Porém, meus irmãos, a gente vai ver que isso não para por aí. Não fica só que nessa divisão, né, do acampamento em dois. Porque, volto a dizer, Yaakov estava esperando uma resposta amena do seu irmão, mas nem tudo às vezes é da forma que a gente planeja, que a gente imagina, que a gente projeta. Então esses são os testes da vida real. E esses testes são para o nosso bem. O Eterno quer ver como nós vamos agir nesse momento. Assim como Jó foi testado, a gente vem acompanhando aí no momento do hebraico com Moré Filipe. Assim como o rei Davi foi testado. Assim como o próprio Abraão foi testado. O Eterno quer saber se no nosso limite nós vamos agir como se não tivéssemos racionalidade, como se não servíssemos a Ele. Ele quer saber se nos limites do ser humano, se a gente vai mudar a nossa essência. Yaakov não mudou a sua essência. Ele tinha ainda a oportunidade de salvar alguém. Então ele diz, não, que se dividam em dois, porque pelo menos um se salva. Então é a essência de Yaakov, agarrar as oportunidades. A oportunidade que ele tinha era dividir os grupos e ver se algum sobrava. Então a gente nunca deve desistir antes de tentar. Com as condições que a gente tem, nós devemos agir de todo jeito, nunca ficar parado. Então a pergunta que a gente faz para você e para mim mesmo, eu faço. Qual é o teu deserto? Qual é a angústia que você está passando hoje? Qual é a angústia que eu passo hoje? Agora, nessa angústia, como é que eu vou agir? Eu vou desistir? Eu vou entregar os pontos? Eu vou lamentar e chorar? Jogar poeira na cabeça e dizer, tá tudo acabado, a minha esperança acabou, eu não vou fazer mais nada, agora que Deus tome o controle de tudo. Yaakov começou dividindo acampamentos, porém ele não vai parar por aí. Veja como deve ser a fibra de alguém que teme e serve ao Eterno. No momento dessa turbulência, meus irmãos, é aí que a gente vai demonstrar ao Eterno o tamanho da nossa confiança nele. Mesmo que ele não fale nada, a gente deve continuar acreditando nas suas palavras. Abraão, meus irmãos, quando foi provado, ele confiava que Yitzhak, o filho da promessa, até o último momento, ele seria salvo. Que Isaac seria salvo. Ele sabia que no último momento ali, o Eterno iria dar alguma solução. Até ressuscitá-lo dos mortos, se possível. Ele sabia que era o filho da promessa. Então a gente deve agir até as últimas opções se esgotarem. Porém, todos nós vamos passar por momentos de angústia, como Yaakov teve. Angústia e medo. Aflição. O próprio Yeshua, meus irmãos, ele no seu momento ali, antes de ser executado, ele teve medo e angústia. E seus discípulos dormiam quando Yeshua pedia para que eles vigiassem com ele e orassem. Então, nesses momentos, a maioria das vezes a gente vai estar sozinho. Porém, sozinho aos olhos humanos, né? Mas o Eterno sempre estará conosco, porque Yaakov, nesse momento todinho, o Eterno havia prometido que estaria ao lado dele. Mesmo que ele não percebesse, o Eterno estava ali, agindo de uma forma oculta, mas estava ao lado dele. Então, na maioria das vezes, a gente vai estar sozinho, fisicamente, só a gente mesmo. Porém, nessa caminhada em Techuvá, o Eterno se faz presente em cada momento das nossas vidas. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. A dificuldade que você está passando aí nesse momento agora, eu não sei qual é. Tenha certeza disso. Que tudo é passageiro. Sabe os momentos bons, se você estiver vivendo nele, cuidado, viu? Ele vai passar. Espero que seja um momento prolongado de bem-aventurança na tua vida. Mas sabe os momentos bons? Eles vão passar. Do mesmo modo
que se você estiver passando por uma tempestade, aquela turbulência, aquele trovão, aquele raio que está caindo ao seu lado, chuvas torrenciais, você está numa cabaninha de palha, ou até mesmo como o povo de Israel estava no deserto enquanto o Eterno falava de uma montanha que flamejava, que saía fogo dela. Vai passar, meus irmãos. Vai passar. Os momentos bons e os momentos ruins, eles são passageiros. Então, não acredite que esses momentos de tranquilidade que você está vivendo na sua vida vão ser eternos. Bem como as tempestades também não são. Hoje pode estar fazendo um sol, amanhã pode estar fazendo muita chuva, está chovendo muito, mas é o ciclo natural da vida. Então, tenha confiança que em meio a esses momentos, que o Eterno esteja contigo no teu barco. Continuando, Bereshit 32, versículo 9, em algumas versões 8. Deixa eu ver só em quanto tempo a gente está aqui. Que horas são? Então, já vai dar aí 7 horas. Vamos continuar. E o texto diz: Vaiomer im avô Esav el hamahane ve'chikahu ve'haya hamahane hanishar li fleitá. Dizendo: se Esav vier a um grupo e atacar, pelo menos o outro grupo, né, poupado escapará. Pelo menos o grupo poupado escapará. Então, quando a gente estiver nessas situações de angústia, não deixe de tentar não. Faça como Yaakov. A oportunidade que tiver, você faz a melhor opção. Então ele tinha em suas mãos isso aí para fazer, dividir em 2 grupos. Então ele tem a obrigação de fazer aquilo ali. Você tem a obrigação de tomar as atitudes para diminuir as percas, diminuir os problemas, amenizar. Não é entregar os pontos, começar a se deitar no chão, chorar, esperar que Deus resolva tudo, não. Pelo contrário, o Eterno vai agir só nos casos impossíveis. Os casos possíveis é com a gente. Agora, quando você zerou todas as alternativas, não tem mais nada para fazer, aí entra o Elohim do impossível. O Eterno Adonai de Sevaot é aquele que é o Senhor dos Exércitos, que vai lutar a tua batalha e vai vencer. Porém, é necessário que a gente primeiro faça a nossa parte. Davi, meus irmãos, quando apareceu Golias na frente dele, Goliat, né? Um gigante, Davi pequenininho, pegou lá 5 pedrinhas, que representam os 5 livros da Torá, e com uma pedra só deu na testa do gigante. Ele já caiu desatordoado, e foi lá e com a própria espada do gigante acabou com a vida dele. Então, quando te dá um problema grande demais, pega essas 5 pedrinhas, que são eternas, que não passarão, e medita nela de dia e de noite. E você vai achar esse descanso para sua alma. Você vai achar nela soluções para resolver os seus problemas. Então, não desistamos. Não vamos desistir antes de tentar. Versículo 10 diz: Então Yaakov disse: Elohim de meu pai Abraham, Elohim do meu pai Isaac, Adonai que me disse: volte para a sua terra, para seus parentes, e farei bem a você. Agora Yaakov, meus irmãos, ele já tomou uma atitude. Ele não foi primeiramente ao Eterno, não. Ele não lançou pó de cinza na cara, se deitou e... Primeira coisa, não. Primeiro ele dividiu os acampamentos, tomou atitudes e disse: olha, cada um vai para o lado e fique prestando atenção um no outro. Se ele atacar um, eu vou dizer que estava todo mundo aqui mesmo, nesse aqui morreu todo mundo, pronto. Vocês pelo menos estão salvos. Vocês vão para o outro lado. Mas agora eu vou ali ver se eu consigo resolver essa situação de outra forma. Foi lá orar ao Eterno. Primeiro tomamos a atitude e vamos orar ao Eterno. Esperamos se há alguma resposta dele. Se não houver, meus irmãos, a gente deve desistir. É o que a gente vai acompanhar no estudo. Ainda não.
Ainda não é o momento do Eterno se manifestar. Porque ainda é necessário que nós precisamos fazer, colocar a mão na massa e continuar agindo até que não haja mais opções e o Eterno entre na jogada. Então Yaakov disse: Elohim do meu pai Abraham, Elohim do meu pai Isaac, Adonai que me disse: volte para a terra, para seus parentes, e farei bem a você. Então Yaakov aprendeu já nessa jornada com o Eterno que nem sempre o Eterno vai falar com ele, só vai falar o necessário. Porque ele passou quantos anos na casa do seu sogro? 20 anos. Nesses 20 anos, o Eterno estava falando com Yaakov, dando a ele as instruções. Ele estava ao lado, abençoando a Yaakov. Porém, o Eterno veio falar com Yaakov 20 anos depois, mandando ele voltar. Então Yaakov sabia que a palavra do Eterno com ele era direta quando já ele havia esgotado todas as opções. Porque ele já não aguentava mais fazer de tudo e seu sogro mudando o salário dele 10 vezes. Enganando a ele várias vezes. Então quando chegou no momento que não havia mais o que Lavão fazer, Yaakov, fazer, porque seu sogro toda vez mudava o seu salário, então Yaakov disse: eu vou desistir, porque eu não tenho mais como resolver isso. Aí o Eterno entrou, aí o Eterno agiu. Porém, vamos ver a resposta do Eterno. E ele diz, no versículo 11, em algumas versões, versículo 10. Katoni mikol ha-hadassim ומכל האמת אשר עשתה את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני המחנות. Menor eu sou de todas as beneficências e de toda a fidelidade, que também a gente viu aí a tradução como emet, Em vez de fidelidade é verdade, Aqui. Com toda a verdade que tivestes com o teu servo. Olha só. Yaakov também está se colocando agora, além de servo de Esaú, agora servo do Eterno. Presta atenção. Porque o meu cajado passei o Yarden, agora me tornei em 2 bandos. Então, veja. Qual é o primeiro ponto da oração de Yaakov? É reconhecer as promessas. Reconhecer as promessas feitas a Abraham, a Isaac, e a promessa que o Eterno fez para ele mesmo, de que ele voltaria para a terra dos seus parentes. E que o Eterno faria bem a ele. Segundo ponto da oração de Yaakov. Ele começa a falar das maravilhas e ser grato ao Eterno. Porque muitas vezes a gente vai orar e só quer a gente primeiramente dar boa noite ao Eterno, boa noite, shalom, Eterno, olha, eu preciso de tal coisa, tu tá vendo que eu tô sofrendo, tal. Nada disso veio à tona até agora. Yaakov não está cobrando nada ao Eterno, pedindo ao Eterno nada. Ele está primeiramente reconhecendo as promessas do Eterno aos seus antepassados, as promessas feitas a ele, que até agora ele está passando por momentos, ele não teve nenhum problema, mas olha, ele continua agradecendo ao Eterno, porque com meu cajado passei a este Yarden e agora me tornei em 2 bandos. Ou seja, eu passei com o cajado, agora tenho tantas pessoas que eu tenho que dividir em 2 bandos. Aí sim vem os pedidos. Agora sim vem o pedido de Yaakov. Então, primeiro, antes de falar com o Eterno nas nossas orações, segundo Yaakov, nós devemos primeiramente relembrar ao Eterno, ser grato a Ele pelas promessas que Ele tem feito gratuitamente para nós. Em segundo lugar, ser grato ao Eterno por tudo que Ele tem nos dado, mesmo sem nosso merecimento. E, por fim, nós fazemos a nossa petição ao Eterno. Olha o que o texto diz. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Porque eu temo que porventura não venha
e me fira, e a mãe com os seus filhos. Então aqui o texto, mi iad, ahi, mi iad. Ou seja, Jacob fala da mão 2 vezes aqui. Então eu li uns textos, né, dos sábios que dizem que Jacob está falando dessas 2 mãos de Esav. Primeiro seria livrar da morte, né? Livrado da morte. E se ele livrasse da morte, o Eterno livrasse ele da morte, livrasse também do convívio com seu irmão, da assimilação do seu irmão. Tanto que, quando a gente for observar nos textos mais à frente, Jacob, ele, além de, logicamente, ser livrado da mão do seu irmão da morte, ele dá um jeito de se livrar do seu irmão do convívio com ele. Porque ele sabia que seria muito danoso para os seus descendentes a forma que Esav vivia. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai se lembrar que Esav, Esaú, se casou com 2 mulheres cananeias e ainda foi tomar uma esposa de Ismael, do irmão do seu pai Yitzhak. Então, seria um convívio difícil, cheio de relações conturbadas, principalmente pela assimilação das doutrinas cananeias à vida da comunidade, né? Então, esse livrar das mãos do seu irmão 2 vezes seria livrar tanto da morte quanto da convivência. E no versículo 13 diz: E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, novamente ele volta a lembrar da promessa do Eterno, que ele não está pedindo nada além do que o Eterno prometeu. Então é justo a gente pedir ao Eterno coisas que são concernentes à sua promessa, não tem problema nisso. E lembrando que primeiro é necessário a gente ser grato ao Eterno. A gratidão é uma chave, meus irmãos, que abre várias portas, viu? Eu não digo só ser grato ao Eterno. Aquela pessoa que te estende a mão, que tem uma palavra amiga para te dar, que te ajuda financeiramente, que te faz, que lembra de você nos momentos de aflições ou no momento de alegria. Seja grato. Se a pessoa lembrou de você, caiu uma manga no chão, ela pegou, passou uma aguinha e deu a você, seja grato. Agradeça a pessoa, vá até ela e diga: olha, obrigado por ter lembrado de mim. Imagine ao Criador dos céus e da terra, que nos deu a vida, nos deu ar para respirar, água para beber, comida nós temos graças ao Eterno, e nos deu a sua Torá através de Moshe, e foi mantida através dos profetas e pelo sacrifício do nosso Mestre Yeshua. Devemos nos lembrar sempre e ser gratos a esses homens que mantiveram a Emuná em atividade, embora como se fosse um pavio que fumega, eles estavam ali mantendo acesa. E ser grato ao Eterno porque Ele nos deu justamente esse auxílio e nos dá até hoje. Ainda no livro de Bereshit, no capítulo 34, versículo 14 e algumas versões 13, diz o seguinte: Vayelech Sham Ba'li Ba Laila Hahu, está tudo junto aqui. Vaikar Min Rabá Ba Yado Minha Le Esav Ahiv. E passou ali aquela noite e tomou do que havia na sua mão um presente para seu irmão Esav. Então, qual é o ponto principal aqui que eu quero ler com vocês, meus irmãos? Que embora Jacob tenha feito essa linda oração ao Eterno, ele tenha buscado a face do Eterno depois de ter primeiro tomado uma atitude, ou seja, o Eterno quer que a gente primeiro faça o quê? Toma uma atitude, depois vai buscar a sua resposta. Não teve resposta nenhuma. Ele passou a noite naquele local. Logo pela manhã, o que é que ele fez? Pegou tudo o que ele tinha e disse: eu tive outra ideia, já que o Eterno não fala, eu vou continuar tentando. Eu tenho esses animais todinho aqui, pra que eu quero tudo isso? Eu vou morrer, se meu irmão tá vindo para matar todo mundo. Então eu vou pegar esse espólio da guerra,
que ele tava vindo aqui para me matar e destruir minha família, eu vou pegar esse espólio e transformar num presente melhor. Então ele teve essa ideia. Iluminado por quem? Logicamente pelo Eterno. Mas às vezes o Eterno age com uma ideia, com um sentimento que a gente tenha, uma ação que a gente tenha de fazer algo por alguém. Às vezes o falar do Eterno, meus irmãos, não é você escutar uma voz audível no seu ouvido, não. Na sua mente. São iluminações que o Eterno te dá no teu dia a dia. O Eterno vai agir de várias formas na tua vida. Vai te dar uma ideia, um estalar de dedo. Por isso que seria interessante que todos nós andássemos um papel e uma caneta. Porque às vezes a gente tem o chamado inside, né? Que o pessoal chama nas empresas de inside. O que é? São ideias que você tem que, se você não anotar, você vai se esquecer e perder uma grande oportunidade ali. Vários livros foram escritos através de insights desse. O cara se acorda de noite, teve uma ideia e começa a escrever, daqui a pouco termina um livro inteiro e é um best-seller. Então a gente tem que tomar cuidado para saber captar as ideias que o Eterno nos dá. Os presentes que o Eterno nos dá. É o famoso beijo do Eterno. Ele nos dá essas bênçãos. Aí eu pulei aqui do versículo 14 para o 18, que diz: E ordenou primeiro dizendo, quando Esav, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vais? E de quem são esses diante da tua face? Ou seja, ao primeiro, ele dá essa coordenada, né? Ele dá essa instrução. Então, justamente falando acerca dos presentes, né? Que Jacó estava dando. Porque do versículo 15 ao versículo 17, está só se falando ali de todos os animais que Jacó estava relacionando ali para enviar de presente para o seu irmão. Foi muita coisa. Então ele passou aquela noite ali e disse ao primeiro: olha, quando meu irmão te ver, ele vai vir com 400 homens. Cuidado, tu vai andando assim, ó. Tu vê aqueles cavaleiros, aqueles homens, tudo diz: Oxe, que danada é isso aí, rapaz? Que vocês estão indo pra onde? Ele: Não, a gente tá indo atrás de Jacó. Ah, meu senhor, ele tá vindo atrás de mim. Esse presente é pro irmão dele, Esav. Ele tá mandando todos esses presentes pra dar uma de doido, literalmente. E assim acontece, né? Esav vem correndo com aqueles homens todinho e vai recebendo presentes. Quem não gosta de um presente, principalmente a mulherada aí, alô, como diria o Molé Felipe, né? Quem não gosta de um presente, meus irmãos? Quem aí não se agrada de um presente? Eu tenho certeza que todo mundo, não é isso? Então, Jacó está ali literalmente presenteando o seu irmão. Deixa eu passar aqui agora. E no versículo 19 diz o seguinte: Ve amartá le avdeha le Yaakov mincha riv shib lucha ladoni Esav gam hu reino. Então dirás: são do teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor. Novamente, ele trata o seu irmão como senhor. Isso são vários servos dizendo a mesma coisa. A Esav: e eis que ele mesmo vem atrás de nós. Então ele sempre ia repetindo a mesma mensagem. Tanto é que no versículo 20 diz o seguinte, algumas versões 19, né? Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esav quando o achardes. Então Esav, meus irmãos, estava ali diante de 400 homens. São 400 pessoas querendo presentes. Já estão recebendo o espólio antecipadamente, sem levantar uma espada e sem matar ninguém. Sem contar que Jacó está honrando ao seu irmão. Ele está honrando o seu irmão.
Porque imagine você que está aí, minha irmã, meu irmão, recebendo presentes de alguém, presentes valiosíssimos, e não para de vir presentes. E você está indo para fazer um mal para aquela pessoa e aquela pessoa está te dando presentes. É você pagar o mal com o bem é difícil. Imagine você sendo bombardeado de coisas boas. Portanto, a gente deve aprender com Yaakov. Quando alguém estiver fazendo mal com a gente, por isso que Yeshua diz, né? Pagai o mal com o bem. Eu costumo dizer que a lei que diz, né, que pagar o mal com o mal, quem criou foi o capeta. Quem criou a lei de pagar o mal com o mal foi o Satã. Quem criou a lei de pagar o mal com o bem foi o nosso mestre Yeshua. Então eu pergunto, qual dos dois mestres nós servimos com nossas ações? Quando alguém te faz o mal, você está servindo a qual mestre? Qual é a forma que você trata com o mal que é feito contra você? Qual é a forma que eu trato as pessoas que me fazem mal? É da forma que Yeshua ensinou, pagando com o bem, ou pagando com o próprio mal? Amontoar brasa na cabeça de alguém é justamente fazer o bem para quem está te desejando mal. Então Esaú desejava o mal ao seu irmão, porém ele estava só recebendo o bem. Estavam recebendo honra, porque até os servos do seu irmão chamavam o próprio Esaú de meu senhor. Então Esaú estava sendo honrado por seu irmão, mas ele estava indo para lá para poder fazer o mal contra seu irmão. Então todos que estavam ali, até eu acho que os soldados de Esaú disseram, rapaz, tem calma, não é melhor tu conversar não, tu vai querer mesmo matar. Não, eu vou matar ele. Aí quando dava mais pra frente, ele ali, vai, pega aqui agora que ele tá ali atrás. Chegava lá, tinha mais 2 peão, se tremendo todinho. Aí, lá, os homens todinho, vamos embora. Aí tinha 2 lá peão, se tremendo todinho. Esses animais são de Esaú, o meu senhor. E o Yaakov está vindo aí atrás. Aí, mas tem mais bicha, pronto, separa aí, vai tu e tu cuida desses aqui, tu também. Separa mais 20 homens para cuidar desses bichos aqui. E vamos para adiante, que tem mais, ele tá vindo ali atrás. Porque o servo dizia, né, o meu senhor tá vindo aí atrás, Yaakov. Chegava lá, outro. Eu queria ver a cara de Esaú. Mas enfim. No capítulo 32, versículo 21, diz o seguinte: e direis também, eis que o teu servo Yaakov vem atrás de nós. Porque dizia, aí sim vem o texto, né? Eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Então Yaakov, em meio ao sofrimento, à angústia, o medo, em meio ao silêncio aparente do Eterno, ele agarrou aquilo que ele tinha de oportunidades e agiu. Então a gente aprende com Yaakov que o possível é conosco, o impossível é com o Eterno. A gente não pode entregar os pontos antes de tentar, de fazer. Porque aí, meus irmãos, literalmente o Eterno não vai agir em situações em que nós podemos resolver. Se faz necessário nós tentarmos, colocarmos em prática as nossas ações. Para só então, no impossível, haver a intervenção do nosso Criador, bendito seja Ele para sempre. Versículo 22 diz: assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Então, já era iminente, já estava para chegar Esaú a qualquer momento, pois Yaakov sabia que pelo tempo de distância ali, entre a saída daqueles 400 homens e a chegada até o seu arraial, daria-se mais ou menos, um exemplo, 2 dias, um exemplo, acho que estava mais, né, da região de Edom ali, mas a cavalo, e no ímpeto que ele devia estar vindo, né, numa velocidade enorme, tá aí um exemplo, 2 dias. Então, o que é que ele faz? Para aplacar a ira do seu irmão, ele envia presentes, né?
que vão atrasar esse percurso do seu irmão e vão fazer com que ele ande mais vagaroso. Então, Yaakov sabia que estava na iminência do seu irmão chegar. Ele chegaria ou naquela noite ou pela manhã. Tanto que Esaú chegou logo pela manhã. Então, Yaakov, ele já sabia, o meu irmão vai chegar aqui de madrugada mesmo, ele vai viajar de noite, ele vai vir a toda a prosa, né? Em todo momento. E naquela noite, ele impaciente, ele ficou naquela noite naquele local, que é justamente o Iaboque, né? O Val de Iaboque, é um riachozinho que alimenta o Yarden também. E ele, na iminência do seu irmão chegar, olha o que ele faz, ele não consegue dormir, ele está impaciente, ele não está conseguindo mais raciocinar direito, colocando a cabeça na pedra, né? Ele levava uma pedrinha para dormir. Eu acho que dessa vez ele levou um travesseiro, viu? Não é possível, né, Jacob? Você tá andando com uma pedra na mala para poder dormir, não, né? A pedra foi só naquele momento. Agora, quando o caba ganha um cascalhozinho a mais, já não tem a mesma disposição, né? E o caba dormir com uma pedra na cabeça é complicado, né? O sono devia ser pesado mesmo. Ele devia estar já alguns dias sem dormir, por isso que dormiu daquele jeito, né? Mas agora ele puxa ali o seu travesseiro e vira pro lado e vira pro outro, e vira pro lado e vira pro outro. Aí, e o bicho era namorador, né? Tinha 4 esposas ali, bem dizer, né? Tinha 2 esposas e 2 concubinas. E ele vai pra cama de Rachel e nada. E depois ele disse, não, vou pra casa dele, pra cama de Lé, e vai pra cama de Lé e nada. E depois vai pra como é o nome? Das concubinas e nada. Disse, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou ficar só. Ou então as mulheres no juízo dele, né? Já vai ele, vai bater, não sei o que lá. E agora o que, é que a gente faz? Tu já enviasse presente, e agora como é que vai ser? E ele naquele moído todinho ali, 4 mulheres, uma só, às vezes já dá aperreio, rapaz. E imagine 4, hein? Querendo que ele tomasse decisão, ele coçando a cabeça. E agora? E levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Iaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Então Yaakov, ele passou os seus parentes, as pessoas que estavam no seu encargo, e ele ficou sozinho. Ou seja, ele disse, se ele quiser me matar os meus filhos, minhas esposas, que ele mate, mas que primeiro seja a mim. Eu já entreguei servos, já fiz tudo para ele, porém agora é uma coisa entre mim e ele. Quem sabe ele poupará, né, os meus filhos e a minha esposa. Então eu vou ficar sozinho. Ele vai ser o primeiro a me ver. Esse passar o val de Iaboque é literalmente fazer-os tornar, né? Porque eles já haviam passado, estavam voltando, ele estava voltando os seus filhos por esse riachozinho, do outro lado desse riacho, pequeno riacho. Porque eles literalmente ele foi deixado sozinho para encontrar com seu irmão. Então vem a icônica luta de Yaakov com o mensageiro do Eterno. Vem essa icônica luta pela qual até hoje existem várias especulações. Não vou entrar no mérito, até porque eu não sou de ter uma profundidade tão grande nesses assuntos, certo? Eu vou entrar no mérito aqui dessa luta, literalmente, só para a gente ter certeza de que Yaakov imaginava que o seu irmão iria passar por ali e ele iria implorar, lutar para que seu irmão
o perdoasse. Porque a bênção, na realidade, que Jacó queria era o perdão. O perdão, meus irmãos, é uma das maiores bênçãos que a gente pode receber. Tanto que a maior bênção que o Eterno nos dá é justamente o perdão dos nossos pecados. Porque não existe preço para ser pago a não ser com a vida. Então, o perdão é a maior bênção que o ser humano pode receber. Seja do Eterno ou seja do seu próximo. Perdão genuíno. Então, qual é a bênção que Jacó estava querendo receber todo esse momento? Era lutar com qualquer pessoa que passasse ali? Não faz sentido. Jacó não sabia que era um mensageiro. Olha o que o texto diz. Vamos lá. Vai vater Jacó levador. Vá Yeavak Ish Imor Ad Olot Ha-Shahar. Jacó, porém, ficou só e lutou com um homem até o amanhecer. A palavra diz um homem. Imagine tudo escuro, você esperando o seu irmão que está vindo com 400 homens para destruir você. Você já passou suas esposas, ele passou, né, as suas esposas, passou seus filhos e ficou sozinho. Tudo escuro, de noite, num deserto. Você não vê um palmo na frente do nariz. Passa alguém, um homem. Jacó ia lutar com qualquer um. Tem lógica nisso? Jacó estava querendo uma coisa só, a bênção do seu irmão. Então ele imaginava que esse homem que passou era Esaú, ao meu ver. Aceito quem pensa diferente, não tem problema nenhum. Mas eu só consigo imaginar, usando a minha lógica, o raciocínio lógico, que Jacó pensava que esse homem era Esaú. Ele lutou para que Esaú o perdoasse. Porém, não era Esaú. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, esse mensageiro, posteriormente a gente vai saber que é um mensageiro. Até o momento em que Jacó está lutando com esse homem, não se sabe que é um mensageiro. Na luta ali, no fight, Jacó foi lá e o mensageiro rapaz, eu não estou conseguindo me desvencilhar desse homem. Jacó dizendo, me abençoa, me perdoa, eu não fiz por mal, poupe minha família, me abençoe, tome-lhe. E o anjo nada de dizer, sem dizer, isso não é comigo, rapaz, não sou eu não, tá me confundindo. Todo mundo em silêncio, mas só trocando tapa ali. Até que o anjo toca na juntura da coxa de Jacó. E ela se desloca. Porém, meus irmãos, a gente tem aqui uma sequência de letras equidistantes. Justamente a cada 19 letras, a gente tem primeiro o Resh. Cadê a próxima? Aqui, tá aqui, pronto. O Raf, tá? Sufit, né? E o Aleph. E, posteriormente, a gente vai ter o Lamed, formando a palavra Rafael, que é um dos nomes dos mensageiros do Eterno. Então, eu não estou dizendo aqui que realmente isso aconteceu. Não estou dizendo que a minha versão é a certa e que a de vocês está errada. Nem que a de vocês está certa e a minha está errada. Só estou levantando mais uma hipótese. Então, aqui nessa porção, a gente encontra o nome justamente desse homem que estava lutando com Jacó. É aparentemente um homem, né? À noite, ninguém sabia quem era. Só de manhã que Jacó vai descobrir. Olha o que o texto diz no versículo 27. E disse, deixa-me ir, pois vai amanhecer. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, o que Jacó queria era a bênção. E qual é a maior bênção, como eu acabei de falar? Que o ser humano pode receber o perdão. Então,
Ainda ia amanhecer, tudo escuro, e Yaakov, mesmo com a juntura da sua coxa deslocada, ele não deixou de implorar pela bênção. E a gente tem algo interessante aqui, ó. A palavra Ish tem o valor numérico 311. 1 do Aleph, 10 do Yud e 300 do Shin. E a palavra Rafael também tem o valor numérico 311. Então, esse homem tem o nome de Rafael, que é justamente a junção da palavra cura, né, com o eterno, ou seja, a cura do eterno. Porém, a cura do eterno lascou Yaakov, né? Deslocou a juntura de Yaakov. Ele causou um ferimento, né? Então, às vezes, a gente é curado através de uma dor. A cura vem através de uma dor. O Eterno, às vezes, age conosco de uma maneira totalmente oposta à nossa compreensão. Yaakov foi curado justamente de todas as mazelas, de todos os males que ele havia acumulado em sua vida, que era justamente a sua forma de pensar que tudo seria através dos seus esforços. E aqui, ele, nas suas mais mirabolantes ideias, de agarrar as oportunidades, de fazer tudo daquele jeitinho, né? A gente pode até imaginar o jeitinho de Yaakov, tem um jeitinho brasileiro, tem um jeitinho de Yaakov. Dessa vez aqui ele disse, não, a minha chance agora vai ser trocando tapa. E ele tem a sua coxa deslocada, porque logo de manhã, logo cedo, quem estava vindo realmente, ele sabe. E se ele fosse para seu irmão com a vontade de lutar como ele estava aí com esse mensageiro? O que é que iria acontecer? Todo esse projeto que ele fez iria dar errado. Portanto, em vez dele se agarrar para lutar com seu irmão, para conseguir a bênção, agora Yaakov, forçando suas pernas, ele é obrigado a se curvar, a se abaixar. É muito maravilhosa essa porção, que a gente aprende várias coisas. Que a cura que o Eterno deu a Yaakov foi justamente dar um ferimento para que ele pudesse se curvar. Então, muitas vezes, a nossa vitória está quando nós estamos de joelho. A nossa vitória diante do Eterno se dá quando nós nos prostramos diante da sua grandeza e deixamos de lutar nossas lutas com as nossas próprias forças. O limite de Yaakov chegou ali, quando ele fez tudo que era possível. Dividiu seu acampamento, orou ao Eterno, deu presentes, passou a noite sem dormir. Mas Yaakov queria ir além, queria lutar pela sua bênção. Mas a bênção se dá quando nós nos prostramos. O perdão se dá quando a gente se curva diante daquele do qual nós fizemos mal. Vamos dar continuidade, senão a gente não termina, né? Essa porção realmente é cheia, é riquíssima em detalhes, né? A gente aprende muito com essa... Eu digo a vocês, meus irmãos, eu tenho certeza aqui que não é só um sentimento meu, mas sim de todos os professores aqui do canal Teshuvah Total, de que quando a gente vai fazer um estudo para vocês, a gente aprende muito, mas muito, mas muito. A gente se sai renovado desses estudos que a gente faz. Essa água está se multiplicando, viu? Eu bebi que só ainda tem. Baruch Hashem. Vaiomer Elaiv Ma Shmecha Vaiomer Yaakov. E disse-lhe, qual o teu nome? E ele disse, Yaakov. Como se o mensageiro não soubesse, né? Mas às vezes o Eterno quer que a gente realmente fale, né? Então disse, não se chamará mais Yaakov, mas Israel. Pois como um príncipe lutastes com Elohim e com os homens e prevalecestes. Então, agora, Yaakov não se chamará mais de Yaakov, mas eu costumo dizer que isso é um título e não um nome, como eu disse no início do estudo. Porque Yaakov ainda vai ser chamado de Yaakov várias vezes, né? Após esse acontecimento. Vários textos vão chamar ele ainda de Yaakov. Mas sim
que ele vai ser o representante do Eterno aqui na Terra, sua descendência, através dessas ações de justiça dele, vão ser justamente o que vai nortear os príncipes do Eterno na Terra, a mão do príncipe do Eterno. Ele será o representante dessa fé. A fé que foi herdada de Abraão, de Isaac, seu pai, e agora de Jacó, que se transformou em Israel. Agora, que nome lindo, meus irmãos. Que nome maravilhoso. Esse nome, ele traz consigo um peso enorme. O peso de carregar nele várias coisas. Primeiro, ele é a mão que vai reger as nações. Dentre esse povo aí, sairá a mão que regerá as nações, que é justamente o príncipe, que é o Sar, o príncipe do Eterno. A mão do príncipe do Eterno. Porque a gente tem nesse nome justamente todas essas representações. O Yud é a mão. Certo? Puxa. Esse mouse é ruim, né? O bicho ele tem vontade própria. Vamos lá. O Yud, a mão. Sar, juntando essas duas palavras, representa o principado. É o príncipe. A mão do príncipe. El, do Eterno. Então, só nesse nome a gente já encontra essa maravilha de entendimento de que Israel representa a mão do príncipe do Eterno. Bem como também, se a gente juntar só essas 3 letras aqui iniciais, a gente vai formar a palavra Yashar, que é justo ou reto. Então, o justo de El, do Eterno, que é a abreviação de Elohim. Também nesse nome. Mas também a gente vai ter o Yud representando Isaac e Jacó. O Shin representa Sara. O Resh representa Rivka e Rachel. Rivka e Raquel. Rebeca e Raquel. O Aleph vem do nome do nosso pai Abraham. Por fim, o Lamed de Lear, o nome de todos os patriarcas, com exceção das concubinas, né? Porém, as concubinas aparecem justamente nas duas matriarcas que são servas dela. Então, esses filhos foram colocados como sua propriedade. Então, no nome Israel, nós temos também um acrônimo, como eu posso dizer, as iniciais dos nomes de todos os patriarcas. Como é linda a escritura, meus irmãos, e tudo aquilo que o Eterno faz. No versículo 30, diz o seguinte: E Jacó lhe perguntou, e disse, dai-me, peço-te, a saber o teu nome, e disse, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Então, até esse momento, Jacó literalmente não sabia ainda nem quem era que estava falando com ele. Não sabia quem era que estava falando com ele. Porque ainda não havia amanhecido. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto ao Eterno face a face, e a minha alma foi salva. Então, Jacó, ele começa a ter uma ideia de que era algo do Eterno aquilo ali. Porque ele respondeu às suas orações e estava literalmente o ajudando em suas dificuldades. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente... Olha quem chegou por aqui. Deixar pro povo aí. Pronto. É Jujubinha. Fica aqui esfregando na minha perna. Então, observe direitinho. Só agora que Jacó começa a ter um vislumbre. Rapaz, passei a noite lutando com esse homem. Eu pensei que era meu irmão, mas não era. É o que eu acredito, né?
que ele não imaginava que era um anjo, um mensageiro do Eterno. Porém, ele recebeu a mensagem que esse mensageiro veio dar, né? Que era justamente a forma de agir dele resultaria num novo nome para ele. E saiu o sol, ou seja, ainda naquela madrugada, de manhã cedo, saiu o sol, passou por Peniel e ele manquejava da sua coxa. Olha o que o texto diz. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então, pela manhã, nós vamos abordar a continuidade dessa porção. Vamos falar um pouquinho aí ainda sobre essa questão do perdão que foi aceito, né, de Esave pelo seu irmão. Já estamos aí chegando já ao finalzinho, né, para que vocês possam ir jantar, né, com a sua família. E amanhã pela manhã a gente continua essa emocionante trajetória. Vamos ver o encontro desses irmãos. Que saiu o sol e Jacó estava manquejando. E é nesse momento que Esave chega. E aí é que a gente vai ver o que é que se deu ali naquela questão da luta com o mensageiro, né? Porque ele imaginava que fosse seu irmão. Mas agora ele não pode nem mais lutar contra o seu irmão, né? Agora ele vai ter que ir mancando. Imagina, ele tá numa luta mancando. É impossível, né? Já você já não tinha chance com 100%. E ainda mancando. Mas ele conseguiu. Porque a nossa luta não é física. A nossa luta é justamente quando nós mortificamos dentro de nós tudo aquilo que não é a vontade do Eterno. Quando a gente encerra, a gente fecha, joga fora tudo aquilo que não é vontade do Eterno. Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse estudo e que amanhã pela manhã nós possamos aí dar continuidade a esses ensinamentos, a esses textos, com uma visão de que é preciso que nós ponhamos a mão no arado, que nós busquemos a face do Eterno e principalmente esperemos no fim de tudo, só então no fim de tudo, os seus milagres. Porque se a gente só confiar no Eterno, não botar a mão na massa, meus irmãos, a gente não vai para canto nenhum. E o primeiro ponto, antes de começar qualquer jornada, qualquer retorno que você faça à tão sonhada terra prometida, que é o caminho de Techuvá, lembre-se daqueles a qual você está devendo. Resolva os problemas. Pague a dívida. Para que você não seja cobrado naquele grande dia as dívidas que estão pendentes para com o teu próximo. Só se realmente você se esqueceu. Mas é aquela que você está empurrando com a barriga, meu irmão, minha irmã. Você está empurrando para debaixo do tapete. Está escondendo ali, naquele quarto escondido. Depois eu vou lá, depois eu falo, depois eu resolvo. Antes de entregar a tua oferta no altar, deixa a tua oferta lá e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Foi isso que Jacó fez, por isso ele teve sucesso em sua jornada. Esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Vamos agora a Bricat Kohanim com meu querido e amado irmão Yosef Torres. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה
Shalom. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yihuneka. Yisa Adonai panav elecha ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vou botar uma musiquinha, meus irmãos, para vocês aí, o Moré Haimson, pra gente finalizar aí com chave de ouro. O Salmo 121. Eu gosto muito desse salmo, viu? E o Moré Haimson aí dá show, espetáculo nesses salmos. Que o Eterno abençoe vocês. Até amanhã pela manhã, se o Eterno se permitir, onde nós vamos dar continuidade no nosso estudo aí. Shalom, shalom. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעמכם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך. אל ינום שונמך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה. השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך. השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרין מעמכם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך. אל ינום שונמך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה. השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך. השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר
תזמור